Boa tarde, pessoal. Obrigada de estarem participando conosco aqui da nossa live. É um prazer muito grande estar recebendo vocês e eu gostaria de agradecer a parceria aí da AMAN com a Soraya, o Rogério, por a gente estar com essa disponibilidade, né, de mais uma live na nossa Black, né? Aqui eu também estou divulgando a nossa Black, que a gente está há um mês de promoção. E adiantando para vocês que amanhã nós vamos ter a Manco na Black, então convidamos a Soraya e o Rogério para estar fazendo um treinamento, né? Que nosso objetivo é também estar levando conhecimento, desenvolvimento de produto, e nada melhor do que o fornecedor para estar junto com a gente agregando. Então, mais uma vez, obrigada, Rogério, obrigada, Soraya, obrigada a todo mundo que está participando. Essa bandeira que a gente da Cascardão levanta sempre do treinamento, do conhecimento, a gente acredita muito que é o caminho para a gente vender mais, vender com qualidade, tá bom? Eu passo então a bola para o Rogério, que tenhamos um bom treinamento. Obrigado. Deixa eu só colocar minha apresentação aqui na tela, só um momentinho, tá? E a gente fica muito feliz com a participação dos nossos clientes aí. A ideia é que a gente consiga levar conhecimento para todo mundo, para quem trabalha nas lojas, para quem quer um dia, né, ser vendedor de material de construção e sabe o quão importante conhecer os produtos. Obrigada, Enzo, pela participação. Muito bom. Vamos começar nosso bate-papo, né? Vai ser uma conversa mesmo aqui da Manco com vocês. Não vamos nos alongar muito. Ao final tem um quiz, né, Raíssa? Para o pessoal, então vão ter algumas peças-chaves aí que a gente vai falar durante a apresentação. É interessante que vocês fiquem bem atentos aí ao final. Nós vamos fazer algumas perguntas e vai valer prêmios, né? Vai ser bem legal essa nossa participação aí. Então, deixa eu colocar a apresentação na tela para vocês. Ok, só me confirmem, por favor, se... Tá certinho, sim. Certo, né? E só lembrando que a gente também está ao vivo no Instagram, então vamos ter outros clientes acompanhando a live por lá, tá bom? Ótimo, ótimo. Então sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rogério Scodino, eu sou da equipe de assistência técnica da Manco. Eu cuido de toda a parte de prospecção de materiais, junto com a nossa engenheira Vanessa, que também está nos acompanhando aqui. Então, eu sou especialista em instalações hidráulicas, toda a parte de especificações, treinamentos e instalações, eu cuido dessa parte aqui na Regional Rio e Espírito Santo. Então, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo e vamos conversar. Ao longo da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei se o chat está liberado, depois a Raíssa pode até me confirmar antes da gente dar início. O chat está liberado, Raíssa? Tá, sim, eu estou controlando aqui, tá? Pode deixar que eu vou olhando e a gente vai respondendo. Ótimo. Então, qualquer dúvida, coloca no nosso chat, a Raíssa vai colocar as perguntas. Você que está nos assistindo também em outras plataformas, no Instagram, pode fazer suas perguntas aí também e a gente vai buscar responder todas. Falando da nossa empresa, a Manco, quero dizer que somos Orbia. O que é a Orbia? A Orbia ela é uma holding, é uma multinacional. A Orbia é uma empresa direcionada para um propósito que enfrenta desafios complexos no mundo todo. Nossos negócios atendem os clientes em nome do avanço da vida humana. A gente atua no cultivo de alimentos, gerenciamento de recursos hídricos, desenvolvimento de infraestrutura, acesso a dados, promoção da saúde. O nosso portfólio opera em 41 países. Então, dentro dessa grande hold, que é a Orbia, nós temos algumas empresas, e cada uma para um segmento. Para o nosso segmento de construção, né, no material de construção, a gente tem a Vale, mas a gente também tem empresas como a Netafim, que cuida da parte de agricultura e irrigação. A gente tem a Duraline, que é toda a parte de comunicações, dutos para cabos de fibra ótica. A gente tem a Alphagary e a Versolite, que cuida da parte dos nossos polímeros, né, são os fabricantes de matéria-prima. E a Coura, que cuida do nosso negócio do flúor.
Então, dentro do segmento aí do grupo Orbia, a gente tem a VAV. A VAV está presente em mais de 40 países, exporta para mais de 60 lugares, além dos que têm as suas indústrias, está presente nas 4 principais regiões do mundo. E aqui, na América Latina, né, o nosso negócio aqui se chama VAV em Latam. Dentro do negócio VAV em Latam, nós temos 3 marcas, que é a Plastigama VAV, a Manco VAV e a Pavco VAV. Então, são 32 fábricas aqui na América Latina e são mais de 38 mil produtos que fabricamos só aqui no Latam, na América Latina. Aqui no Brasil, nosso negócio hoje se divide em 6 plantas, nós temos mais de 2 mil colaboradores, o nosso negócio atende toda a parte de água fria, água quente, esgoto, infraestrutura de saneamento básico, infraestrutura de adução de água, captação de água pluvial, geotêxteis, entre outros tantos materiais. E para dar início aí ao nosso bate-papo, né, falando com o pessoal aí da loja, vocês estão no dia a dia lidando com o cliente, então o cliente chega ali no balcão, quer levar um material, e muitas das vezes a gente acaba não sabendo o que a gente está vendendo para o cliente. A gente sabe que eu tenho tubo, eu tenho conexão, eu tenho adesivo, eu tenho solução limpadora, mas como que se une isso tudo? Como é que funciona? É importante que a gente saiba o funcionamento. A gente não precisa ser um profissional, um mestre da instalação hidráulica, mas é necessário que a gente saiba, ter uma noção daquilo que a gente está vendendo para o nosso cliente, que ele vai utilizar ali na sua obra, de como ele vai utilizar para que a gente possa motivar as nossas vendas e aumentar o nosso volume de vendas. Muitas das vezes o cliente precisa de um produto, ele chega no seu balcão, te pergunta por um determinado, te dá uma determinada situação, e às vezes você tem um produto na loja que vai atender ele e acaba não vendendo porque não conhece a maneira do qual ele é instalado. Então, para isso a gente vai começar falando de água fria. E água fria, existem 2 soluções de água fria, que é o amanco soldável e a gente também tem o amanco roscável. Então, começando pelo amanco soldável, são os tubos e conexões de cor marrom. É o usual, né? O dia a dia da gente na loja e também nas obras. Então, os tubos e conexões da Amanco, eles atendem às normas, então tudo que a Amanco fabrica, ela atende a uma norma. Então, a Amanco não fabrica nenhum produto que não seja normatizado, então nós atendemos as normas de tudo que fabricamos, tá? Tudo, tudo. E aí, esse material ele tem uma pressão de trabalho de 75 MCA e ele é fabricado em PVC da cor marrom. Bem, é fácil de instalar, as juntas são feitas através de soldagem por adesivo e não há necessidade de ferramentas específicas de instalação. A gente vai ver mais à frente um pouquinho das ferramentas que a gente usa para o passo a passo. Temos um portfólio completo, então todos os tubos, conexões, tudo que você precisa de 20 até 110 milímetros, a Amanco vai ter para atender. Então, nós temos um portfólio completo desse material. E como é que é o passo a passo de uma instalação de água fria? Bem, passo a passo de uma instalação de água fria é simples. A gente vai precisar, para esse processo, de algumas coisas que não estão relacionadas aqui na apresentação. Então, a gente vai precisar, por exemplo, de serrinha, arco de serra, para você poder serrar o tubo, né? A serrinha ou a rasqueta, como o pessoal costuma chamar, serve ali para você cortar o tubo. Cortou o tubo, sempre no esquadro, qual a próxima etapa? Lixar o tubo. Então, você vai precisar de lixa d'água. Então, você vai utilizar, né, vai vender para o seu cliente a lixa, para ele poder lixar o tubo. Para quê? Quando? Como que eu tenho que lixar? Bem, tem que lixar o tubo para tirar o brilho. Então, lixou o tubo, tirou aquele brilho dele, lixou a conexão, tirou o brilho, tá bom, tá pronto, tá pronto para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Bem, com a ajuda de uma estopa ou de uma flanela, a gente vai aplicar a solução preparadora. A solução preparadora é obrigatório para um sistema de instalação hidráulica. Então, o cliente chegou na loja, está lá com a listinha, lá com o papelzinho. Adesivo, tubo, conexão, fita veda-rosca, mas não está a solução limpadora, tem que colocar a solução limpadora, né? Ou solução preparadora. Tem que vender esse produto para o cliente. Ele é essencial para a instalação. Ele serve primeiro, para tirar esses resíduos que ficou na hora que ele lixou o tubo, e serve também para preparar o tubo para a próxima etapa, que é a aplicação do adesivo.
Então, dentro da solução preparadora, a gente tem alguns compostos químicos que também estão presentes na fórmula do adesivo, e esses compostos químicos eles vão conversar, eles vão se abraçar um ao outro, e vai fazer com que você tenha uma maior eficácia no processo de instalação de soldagem. Então, aplicou adesivo no tubo, na conexão, qual a próxima etapa? Próxima etapa é juntar o tubo, a conexão, dando um leve quarto de volta. Com uma estopa você vai tirar o excesso e está pronto. Então, é muito fácil fazer a instalação. Bem, vale lembrar que para liberar a rede de água é necessário que você aguarde pelo menos 12 horas. Na verdade, 12 horas você já pode submeter a pressão. Com 3 horas você já pode ligar a água após instalado, mas submeter a pressão, o ideal é que você aguarde pelo menos aí 12 horas. Bem, e aí existe um outro adesivo, que é esse do frasco vermelho, que muitas das vezes a gente acaba vacilando lá na loja de não ter esse adesivo. Se você tem na sua loja tubo e conexão com um diâmetro acima de 60 milímetros, e presta atenção, isso é importante, você tem que ter o adesivo para grandes diâmetros, né? Antigamente nós chamávamos esse adesivo de extra forte. Então, o adesivo extra forte ou o adesivo para grandes diâmetros, ele é o adesivo recomendado para instalações em tubos e conexões com diâmetro acima de 60. Tá? Por quê? Porque ele vai ter uma pega mais lenta, ele vai ter o dobro de tempo de pega do adesivo convencional. Tá? Vale lembrar que tanto o adesivo extra forte, né, ou o adesivo para grandes diâmetros, e o frasco de adesivo convencional, os frascos todos já vêm com um pincel aplicador. Então, é importante que vocês saibam disso também na hora da venda. Uma outra solução que a gente tem, né, para instalações de água fria, né, que é água em temperatura aí de até 20 graus, são as soluções roscáveis, né, tubos e conexões da linha roscável. Então, um tubo de conexão de linha roscável, ele também atende a mesma faixa, né, de pressão de trabalho, que é de 75 MCA ou 7,5 kg de pressão, é a mesma pressão do soldável. A diferença aqui é que ele vai ser PVC, é o mesmo PVC, inclusive, do soldável, a diferença é que ele vai ser pigmentado na cor branca. E a gente vai trabalhar com os diâmetros dele sempre em polegadas. Então, a gente vai trabalhar de meia até 2 polegadas nessa linha roscável. A instalação é simples, né? Se você for pegar o tubo e já instalar direto, o tubo já rosqueia na conexão. A ponta do tubo já vem com a rosca pronta de fábrica. Caso você tenha que cortar o tubo e fazer uma nova rosca, aí sim, você vai travar o tubo, cortar o trecho que você vai utilizar. Com uma tarraxa, você vai fazer ali a rosca, né? Vai rosquear o tubo. Após isso, vai aplicar a fita veda-rosca à mão e, por fim, vai rosquear a conexão. Se você já estiver utilizando uma conexão roscável para outra conexão roscável, basta seguir os 2 últimos passos, é aplicar a fita veda-rosca e, na sequência, fazer ali a instalação da conexão ao tubo. Legal, né? Então, a gente aprendeu um pouco do que as duas linhas, e agora, de uma maneira rápida, a gente vai falar das conexões. Lógico, eu não vou trazer todas as conexões aqui, mas daquilo que a gente precisa conhecer, já vai estar tudo aqui na nossa tela. Então, a gente começa aqui com as conexões de pontos de abastecimento ou transição da linha soldável, tá? Então, na linha soldável, a gente está vendo aí em vermelho, né? As conexões de cor azul. Essas conexões, ela tem uma bucha de latão, né? Ou inserto metálico. É importante que a gente saiba que essa bucha de latão, ela não torna a conexão mais forte, tá? Ela serve para quê? Ela serve para que a gente possa fazer a transição do sistema de PVC para um outro sistema, seja ele plástico ou metálico, mas na maioria das vezes metálico, né? Então, se eu tenho um sistema metálico e vou fazer uma transição para o PVC, eu vou utilizar essas conexões com bucha de latão. Ou ainda para assentar os metais sanitários, né? As torneiras, chuveiros. Por mais que, por exemplo, a maioria dos chuveiros no Brasil hoje são chuveiros elétricos e são fabricados em material plástico, é ideal que você utilize sempre as conexões com bucha de latão, né? Então, o objetivo da bucha de latão
Em uma torneira metálica, ou um chuveiro, ou qualquer metal sanitário, quando você vai rosqueá-lo, essa bucha de latão serve como um guia para que você não rompa a conexão. Por exemplo, abaixo a gente tem conexões idênticas às de cima, né? Em diâmetro e rosca. A diferença é que aqui a gente vai ter elas na cor marrom e elas não vão ter um inserto metálico. Então, o que diferencia ela? O que me faz saber que aquela conexão não tem a bucha de latão? Ela vem na cor marrom. E ela é toda plástica. Então, se eu tenho já um segmento de PVC, como por exemplo, esse adaptador que a gente tem aqui embaixo, que ele vai ser soldável, tá? Ele não é roscável, ele é soldável. Por quê? Em uma das pontas ele é soldável e outra das pontas roscáveis. E eu posso adaptar essa peça em qualquer outra dessas que nós vimos aqui acima. Porque eu estou fazendo uma transição de PVC para PVC. A única coisa que eu vou precisar aqui é um vedante, né, que é a fita guarda-rosca à mão. Bem, e se a gente for fazer uma ligação entre tubos soldáveis, como é que a gente vai fazer? Porque o tubo ele é fabricado com ponta e bolsa, né? Então, em um lado eu tenho a ponta do tubo e em outro lado eu tenho a bolsa. E se eu quiser fazer uma ligação entre esses tubos? É simples. Ou você usa a bolsa do tubo para ligar em outra ponta, ou você vai usar uma dessas conexões que nós estamos vendo agora. A primeira que a gente está vendo aí é a união soldável, tá? O nome dessa peça é união soldável. Por que união soldável? Porque ela é do sistema soldável. Apesar dela ter uma rosca, ela não é uma união roscável. A gente também tem uma união roscável, que é uma peça idêntica a essa, só que para o segmento roscável. Então, para o segmento soldável, a união é a união soldável. Além disso, a gente vai ter as luvas. Existem dois tipos de luva. A luva convencional, que é utilizada na maioria das vezes durante o processo da obra, e a gente também vai ter a luva de correr. Então, qual a diferença entre a luva de correr e a luva convencional? A luva convencional, né, a luva de PVC soldado, ela vai acontecer durante a obra. Então, eu tenho um trecho de tubo, eu precisei cortar aquele trecho, eu preciso emendar um tubo ao outro, eu vou utilizar uma luva, tá? Luva de PVC. Agora, eu já tenho um trecho que está instalado no meu banheiro. E aí eu fui lá instalar um armário, ou fui instalar uma ducha, e sem querer furei o tubo. E aí o que a gente vai fazer? A gente não vai desmontar toda a tubulação, porque a parede já está com revestimento. Então, a gente vai abrir o trecho que a gente precisa ali e vai utilizar a luva de correr. E aí, a luva de correr, é importante que vocês saibam, sempre que o cliente chegar na loja pedindo uma luva de correr, tem que se fazer a pergunta, você vai fazer um reparo? O cliente, na maioria das vezes, 99,99 das vezes, sim, ele vai fazer um reparo. E aí você vai indicar que ele use sempre duas luvas de correr. O ideal é que sempre utilizem duas luvas de correr, para que você não force a tubulação. Então, você abre a parede em um trecho onde você consegue correr as duas luvas, e aí você vai cortar um segmento de tubo menor e vai correr ele entre as duas luvas. Então, sempre o ideal, quando você for utilizar a luva de correr, é usar duas luvas. E se tiver uma redução, o que a gente faz? A gente usa a luva com redução. Então, a luva com redução, a gente tem que entender sempre que a luva, ela abraça o tubo. Então, na ponta do tubo sempre vai entrar a luva. Então, se você tem um segmento de tubo, por exemplo, de 32 e quer reduzir para 25, você pode colocar uma luva de redução naquele trecho ali onde você precisa. E qual é uma outra solução da gente fazer uma redução? Uma outra solução é usar as buchas de redução. Existem dois tipos de bucha de redução, a bucha curta e a bucha longa. Então, o que a gente está vendo aí à nossa esquerda, né, é a bucha soldável curta. Ela sempre vai fazer a redução de um diâmetro para o outro. Então, vai ser de 50 para 40, de 40 para 32, de 32 para 25, de 25 para 20, por exemplo. Tá? São sempre de um diâmetro para o outro. E na bucha longa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer trechos também dessa maneira, só que a gente vai fazer algumas reduções diferentes que não tem outro. Por exemplo, vou até pegar a minha colinha aqui, ó. Uma bucha longa, você pode reduzir, por exemplo, de 60 para 25. Então, você vem com um tubo com um diâmetro de 60, você quer reduzir para um tubo menor, né, com um diâmetro menor de 25, você pode usar uma bucha. Vale lembrar que as buchas sempre encaixam dentro das conexões, tá? Isso é importante. Então, a bucha sempre encaixa dentro da conexão.
Você está na sua loja, no seu balcão, o cliente chegou na sua loja e pediu um T de 50 para 20. Um T de redução de 50 para 20. Vamos supor que você não tenha esse T de redução, tá? E, aliás, ele também não existe, né? O máximo que a gente vai ter é de 50 para 25. E aí, como é que você resolve esse problema para o cliente? Você vende um T de redução de 50 para 25, por exemplo, mais uma bucha de redução curta de 25 para 20. Tá? Então, é uma peça barata que vai fazer com que o cliente tenha mais uma opção de redução. Então, a gente não pode perder venda. Tem essa opção sempre de colocar as buchas. Então, é importante que você tenha sempre todas as buchas possíveis das conexões na sua loja para você vender. Porque muitas das vezes vai faltar uma conexão ou outra de redução, você coloca a bucha de redução ali para o cliente. E as mudanças de direção? Bem, eu estou trazendo duas peças aí embaixo, as que estão circuladas em vermelho, a gente tem as curvas, né? Aliás, eu tenho aqui o joelho e uma curva de 45 graus. O menorzinho aqui, joelho 45 graus. E o maior, uma curva de 45 graus. Em cima, a gente também tem o joelho e uma curva, nesse caso, de 90 graus. Ambos vão atender o mesmo grau, 45 ou 90 graus. A diferença aqui é que a curva ela vai ter um raio maior do que o joelho, né? Então, isso faz com que ela tenha um fluxo mais suave. Então, numa edificação que você quer evitar os golpes, é ideal que você sempre faça uso das curvas, tá? Então, o joelho é o mais vendido, é o comercial, a gente sabe que é o que tem que todo mundo usa, mas quando você tem uma instalação que está trabalhando com uma pressão muito alta, o ideal é que você utilize sempre curvas, tá? Inclusive, na parte de esgoto, daqui a pouco a gente vai ver que no esgoto a gente usa muito mais curva do que joelho, justamente para essa finalidade. A curva, ela dá maior fluidez ao sistema e a menor possibilidade de você ter golpes de arite, ou seja, a possibilidade dessa conexão ela se danificar ao longo do tempo com a utilização, tá? A curva, ela vai manter a instalação mais segura por mais tempo, comparadas com os joelhos. E quando você tem uma mudança de direção com mais de uma direção, aí a gente vai utilizar o conhecido T, né? Quando a gente vai fazer a mudança de direção, e se você precisar reduzir diâmetro, é só voltar naquela página anterior e colocar a bucha de redução. Bem, além disso, a gente tem as peças que é a transposição. Então, a transposição é quando você está passando com uma conexão, com um tubo, e você está transpondo aquele tubo, passando por cima dele. Então, ou seja, você colocaria aqui, deixa eu ver se eu consigo uma anotação aqui legal para mostrar para vocês. Então, se eu estivesse passando com um tubo aqui, por exemplo, né? Então, passaria com um tubo aqui embaixo e você faria a transposição pela parede, pelo teto, onde você for usar com a curva de transposição. E para o tamponamento, para a gente fechar isso, os tubos, a gente vai usar o CAP. Tá? Que é essa peça aqui, que é o que fecha ali a instalação. Todo mundo tem que ter CAP na loja também, não dá para não ter CAP. Então, todos os diâmetros de tubo, conexão que você trabalha, tem que ter o CAP também. Quando a gente parte para os roscáveis, né, eu trouxe aqui um exemplo do joelho e da curva de 90 graus, né, é bem parecido com o que a gente viu anteriormente. A diferença é que aqui eu vou ter rosca. Então, em alguns casos eu vou ter rosca macho, em outros casos eu vou ter rosca fêmea, sempre nas duas pontas, para a gente poder fazer as transições. Além disso, para a gente poder utilizar, né, ligar um tubo no outro, a gente pode utilizar a união roscável, que eu já até falei dela enquanto apresentava a união soldável, uma luva. Gente, vale lembrar, a luva roscável, aliás, na próxima etapa eu tenho a apresentação da luva de correio, acho que a gente vai entender melhor. O que a gente tem de diferente? Aqui a gente tem a bucha roscável, então a bucha roscável ela sempre vai transferir, né, de uma rosca para outra. O CAP aqui também é roscável. E aí a gente tem uma conexão que a gente não tem no soldável, né, que é o nípel, que é essa conexão aqui, né? O nípel, que é essa conexão, ela serve para você ligar duas conexões roscáveis ou um tubo
são conexões roscáveis de uma maneira que você tem rosca fêmea nos 2 pontos, você precisa ligar, você vai usar o nípel. E você também tem a bucha, né? O botijão aí, né? Ou o plug. Então, essa peça para você fazer o tamponamento também. É importante a gente entender que a luva de correr roscável, ela não serve no tubo soldável, tá? E a do tubo soldável não serve no roscável. Por quê? Mesmo eles tendo diâmetros equivalentes, ou seja, quando o cliente está querendo um tubo de 20, na verdade, um tubo de meia, mas só que dentro da linha soldável ele está querendo um tubo de 20, por exemplo, né? Essa luva de correr, ela vai abraçar o tubo roscável, que tem uma parede mais espessa, por consequência o tubo é maior, ele tem um diâmetro externo diferente do tubo soldável. Então, para segmento soldável, luva de correr soldável. Para segmento roscável, luva de correr roscável. E o nípel, né? Que é essa peça aí, é importante, principalmente para quem compra, né? Para as lojas. O nípel não, né? O flange, desculpa, eu falei errado. O flange. O flange, ele é uma peça, é essa peça que vocês estão vendo. Essa peça se chama flange. E muitas das vezes o cliente chama de flange o adaptador de caixa d'água, né? E o adaptador de caixa d'água não é o flange. São peças distintas. Tá? Então, a gente tem o adaptador de caixa d'água e o flange. Tá? Então, a gente tem aqui, inclusive, uns modelos de adaptador de caixa d'água. O nosso adaptador de caixa d'água ele tem flanger livre, tanto o soldável quanto o roscável. Tá? Então, ele tem essa peça que é o flanger livre, para ele travar melhor na caixa. Além disso, a gente tem o adaptador clique, que é uma peça fundamental para a instalação de caixa d'água, onde você não precisa entrar dentro da caixa d'água para você poder fazer a ligação. Apenas do lado de fora, sem uso de ferramentas, né? A única ferramenta que você vai precisar é a serra-copo para fazer o furo na caixa d'água, você consegue utilizar o adaptador clique. A gente tem uma linha de registros também, então nos registros, essa vai ser a única conexão que eu vou ter da cor marrom, que seja roscável e soldável, então tanto meu registro esfera, tanto roscável quanto soldável, ele vai ser na cor marrom. Essa é a única peça que a gente vai ter roscável na cor marrom. E também os registros monoblocos. A gente vai ter o monobloco roscável e soldável, e na linha metálica, os registros metálicos, a gente vai ter somente roscável. Então, está aqui os adesivos, eu já falei deles. A diferença principal dos adesivos é, no adesivo do frasco, eu tenho 1 ano de validade. Então, comprei o adesivo, eu fui na Casa Cardão, comprei o adesivo, coloquei na minha loja, na minha prateleira, comprei de novo, o que eu comprei novo, eu tenho que botar no fundo e trazer os do fundo sempre para frente da prateleira, tá? E no adesivo plástico, na bisnaguinha, né, no tubete, aí esse sim, ele tem 2 anos de validade, aí esse dura mais tempo, dá para ficar mais tempo ali no balcão para vender. Mas sempre lembrar, se estou usando frasco, 1 ano de validade, se eu estou usando tubete, 2 anos de validade. Está aqui a nossa fita veda-rosca. A fita veda-rosca, a mão suporta de menos 90 até 240 graus de temperatura, ou seja, pode ser utilizado tanto para água quente quanto para água fria. Então, não tem nenhum problema utilizar esse material para água fria quanto para água quente. Então, faz parte também das instalações, os engates e as boias. Vamos adiantar um pouco aqui o nosso bate-papo falando de esgoto. Gente, mais uma vez, tudo que a Manco fabrica atende uma norma. A gente pode deixar, o Romulo, essa que está acompanhando aí, para se tiver perguntas, não sei se tem. Se não tivermos, a gente pode deixar mais para frente também, para o final. Tá? Vou dar sequência para a gente poder adiantar a nossa apresentação. Então, na parte de esgoto, a gente tem... Ô, Rogério, se você puder aumentar um pouquinho o seu volume, porque eu acho que tem hora que fica um pouco baixo. Tem hora que fica baixo, né? Deixa eu ajustar aqui. Espera aí. Melhorou? Sim, melhorou. Ótimo, ótimo. Então, na linha de esgoto, a gente trabalha também com material todo normatizado. Então, a Manco não fabrica nada que não tenha uma norma de fabricação.
tudo que a Manco fabrica atende norma. Mas por que eu estou falando isso? Desde a água fria, né, dos soldáveis, dos roscáveis, agora no esgoto. Para falar da garantia dos nossos materiais. Os nossos materiais, por atender a norma, eles têm uma garantia de 50 anos, tá? Então, isso vale para o soldável, para o roscável e também para a linha de esgoto. Então, a gente dá essa garantia de 50 anos porque a gente atende todas as normas de fabricação. E aí, dentro da linha de esgoto, a gente tem 3 soluções para esgoto, que é o esgoto simples, série reforçada e o silêncio. Mas no varejo, a gente sabe que gira aí somente, né, o simples. Então, ele tem uma temperatura máxima de operação de 45 graus, isso é importante que a gente saiba, né? Qual é a temperatura máxima que suporta um tubo a conexão de esgoto? 45 graus. Esse é a temperatura máxima de operação do tubo. Ele suporta picos, inclusive, até maior do que esse. Mas o ideal para a gente trabalhar é sempre com o máximo essa temperatura, 45 graus. E quais são os diâmetros? A gente vai trabalhar com diâmetros de 40 até 200 milímetros na linha de esgoto, série simples. E para a instalação, o que a gente precisa? Bem, à nossa esquerda, a gente está vendo aí a pasta lubrificante, tá? Então, a pasta lubrificante, deixa eu mostrar ela aqui legal para vocês. Então, a pasta lubrificante, ela é ideal, ela é recomendada, ela é obrigatória quando você vai fazer uma instalação com o anel de vedação. Posso usar graxa? Posso usar veda junta de motor? Não, não pode. Por quê? Porque os anéis de vedação, quando você faz a opção de utilizar o anel de vedação, você está usando um material que foi fabricado com borracha nitrílica e que não reage bem a derivados do petróleo, inclusive a graxa, veda junta de motor, vaselina industrial, são alguns dos materiais que não são recomendados. Então, o cliente chegou na loja, está pedindo tubo e conexão de esgoto, primeiro, tem que falar para ele levar o anel de vedação, que, né, o ideal é que seja sempre feita as vedações com anel de vedação, e também a pasta lubrificante a Manco, tá? Então, é importante que ele faça isso. Nos nossos tubos e conexões de 50 acima, a gente vai ter uma opção, igual que a gente está vendo aqui no tubo, que aqui a gente tem a bolsa do tubo, onde vai encaixar um tubo, que a gente vai poder utilizar o adesivo, e tem essa parte mais alta aqui. Nós chamamos essa parte mais alta, né? Olhando por dentro do tubo, um rebaixo, de virola. Então, é na virola que se encaixa o anel. Se o consumidor final, o instalador, for optar em não utilizar o anel de vedação, e ele pode utilizar o restante do tubo, né? Que aí ele vai fazer o uso do adesivo. Então, usou o anel de vedação, não usou adesivo. Usou o anel de vedação, usou a pasta lubrificante. O processo de instalação com adesivo é idêntico ao que eu já mostrei para vocês do soldado. É a mesma coisa, mesmo passo a passo. Tem que lixar, tem que aplicar a solução preparadora e tem que aplicar o adesivo, depois limpar, a mesma coisa. Quando você vai fazer a utilização com a pasta lubrificante, aí sim, o processo de instalação é apenas aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo ou conexão e fazer o encaixe. E as conexões? O que a gente tem na linha de esgoto? Na linha de esgoto a gente tem joelhos, curvas, a gente tem aqui, por exemplo, um joelho com visita, né? Então, joelhos. Rogério, Tem. deixa eu te interromper um minutinho. Tem uma pergunta aqui do Alex Paiva. Ele está perguntando se a pasta lubrificante pode ser utilizada para passar fios também, por ser feita à base de água. Sim, pode sim, pode sim. Não é o foco muito dessa apresentação, a gente sempre fala isso nas apresentações. Como a gente está focando mais na parte de instalações, a gente acaba pulando essa informação. Mas sim, tá? Então, muitos eletricistas, né, utilizam a vaselina para passar fio. Qual o problema da vaselina? Ela vai lubrificar, né, na hora que você está percorrendo a sonda pelo eletroduto, ela vai lubrificar, né, você vai ter um melhor desempenho, inclusive na hora que você está passando o fio, puxando o fio, ele vai vir com maior facilidade. A diferença é que, primeiro, ele vai sujar a mão do eletricista todo. A vaselina não é fácil de tirar, fica aquela catinga na mão o resto da noite.
e ele vai manter a parte interna do eletroduto lubrificada. E alguns fios, alguns cabos, aquela camada externa do cabo, então o cabo ele é composto de quê? Ele tem uma camada de cobre, depois ele tem uma camada polímera intermediária, geralmente aquela camada branquinha, ela é bem fininha, e depois você tem um acabamento plástico, na maioria das vezes de PVC. Alguns fabricantes, eles têm uma camada, ao invés do PVC, eles usam algum tipo de borracha. E aí aquilo ali pode gerar uma reação química, tá? Então, pode danificar não só o plástico que está ali, né, o uso da vaselina, como você pode vir, inclusive, a ter algum sinistro na instalação. Então, quando você faz a opção de usar a pasta lubrificante, ela é uma pasta que vai passar, vai lubrificar no trecho que você precisa. Depois que você passar, basta lavar a mão em água corrente, ela vai sair toda. E como ela é composta, o composto dela é um composto vegetal, ela vai secar dentro do eletroduto. Então, secou a pasta lubrificante, você não precisa mais ficar preocupado com aquilo, com aquela lubrificação que vai ficar ali o resto da vida dentro do eletroduto, numa manutenção futura, por exemplo. Seguindo aqui nos segmentos, então a gente tem os joelhos e temos as curvas, né? Na instalação de esgoto, a gente tem sempre a opção da curva, é o melhor, tá? Então, muitas das vezes o cliente vai chegar na loja, vai te pedir um joelho, e aí você vai dizer para ele o seguinte, olha, se você tiver a curva lá, oferece a curva, fala, olha, se o senhor tiver dentro da sua instalação, no trecho, a possibilidade de usar a curva, faça o uso da curva. Por que é melhor fazer o uso da curva? Para o mesmo sistema que eu falei lá atrás, você vai dar uma maior fluidez ao sistema. Então, o joelho também vai fluir, só que dependendo do que você for transportando, e o esgoto é um material que a gente não consegue controlar, né? E aí, o que acontece? Na hora que você pode ter uma situação de entupimento mais provável do que quando utilizado a curva, falando aqui no sistema de esgoto. Então, a curva sempre dá maior fluidez. E a gente também tem o joelho com visita, né? O joelho com visita serve para você fazer uma ligação de um segmento menor, né? Por exemplo, um tubo de 40 a um joelho de 100, ou serve para você fazer uma ventilação, né? Então, a visita é simplesmente um tubo a mais, né? Um ponto a mais de esgoto, você está acrescentando ali aquela instalação, geralmente que está indo para o esgoto primário. Aí, uma outra peça que a gente tem, até para a gente ficar na mesma filosofia das curvas, são as junções, né? Por que a gente tem o T e a junção no esgoto? Por conta da fluidez do sistema. Então, aqui a gente está trabalhando com gravidade. O esgoto ele vai sair de uma parte mais alta para uma parte mais baixa pela gravidade. Então, a junção ela vai dar essa maior fluidez, né, ao sistema. Diferente no joelho, que aí você vai ter uma pancada, um choque das águas ali dentro do esgoto que está passando dentro da conexão. Então, o T existe, é utilizado, mas na maioria das vezes o ideal é fazer sempre o uso da junção. Além disso, o que a gente mais tem na linha de esgoto? A gente tem o CAP, né? Já falei lá atrás, é bem parecido com o CAP de água fria. A gente tem o plug, e, gente, só a Manco tem esse material, então é importante você saber disso. O plug, ele encaixa por dentro da conexão. Então, geralmente, para fazer o fim de linha, você vai usar o CAP ou o plug. E a gente também tem o terminal de ventilação. Então, toda vez que o cliente faz uma instalação de esgoto, ele precisa ventilar aquele esgoto, né, para jogar aí para fora da edificação os gases, né, que vêm do esgoto. Então, como é que ele faz isso? Com o uso do terminal de ventilação. E para acoplamento, para reduções? Bem, a luva é essencial, então sempre que você for fazer uma transição de um tubo para outro, você vai utilizar a luva, isso aqui é muito vendido. A gente tem as reduções, tanto a excêntrica quanto a bucha de redução. Vale lembrar a bucha de redução de 50 para 40 sempre. E fora disso são as reduções excêntricas, né? Vai dar um melhor segmento também à instalação. A Manco também tem uma linha completa aí de acessórios, de caixas, grelhas, entre outros, e o sifão. Gente, vale lembrar que o sifão da Manco é fabricado com o mesmo material do tubo. Por consequência, atende às normas e tem a mesma garantia, tá? Também de 50 anos. Não é porque ele tem um aspecto ali de ser um plástico mais fino que ele é menos eficiente ou menos seguro do que o restante da linha de esgoto. Não. Ele tem exatamente a mesma eficácia, a mesma eficiência
da nossa linha de esgoto. Dando sequência aqui para a nossa apresentação, já caminhando para a reta final, vamos falar de água quente, né, do Amanco Super CPVC. O Amanco Super CPVC, assim como todos os outros materiais que eu mostrei aqui, ele também atende todas as normas nacionais e internacionais. Ele é 25% superior ao CPVC já existente no mercado, seja do nosso principal concorrente ou seja de outras marcas. Ele suporta mais pressão e mais temperatura. Os tubos vêm com varas de 3 metros, a gente tem um portfólio que vai de 15 até 114 milímetros e ele é muito fácil de instalar, tá? Então ele é bem parecido com uma instalação, por exemplo, de água fria. A gente vai ver daqui a pouco passo a passo a instalação. Então, a gente tem todas as conexões, então se o cliente de vocês já estiver trabalhando com um CPVC de outra marca e quiser optar pelo Amanco Super CPVC, não tem problema. Ele pode utilizar sim, é um produto normatizado, então 50 anos de garantia, atende todas as normas, tudo que você precisar para fazer a transição de uma peça para outra, você vai ter todas as conexões, os tubos, pode usar fita velha rosca Amanco, pode utilizar adesivo. Aliás, a gente tem uma conexão que é a transição de PVC para CPVC. Essa é a única conexão que a gente recomenda o uso do adesivo CPVC, tanto no lado que vai ligar com a água fria, quanto no lado que vai ligar para a água quente. Então, é importante que vocês saibam e que nos clientes de vocês que vocês vendem o CPVC, é importante que vocês sempre vendam essa peça, tá? É a transição de PVC para CPVC. Como é que utiliza? Com o adesivo. Você vai aplicar adesivo nas duas pontas dela, uma você vai encaixar no tubo de PVC e a outra no tubo de CPVC. Vale lembrar, os nossos adesivos 75, 175 e 850 no frasco, todos eles vêm com pincel aplicador. E a gente agora também está Mas, disponibilizando... o Rogério, não teria que usar o adesivo de Super CPVC, não? Sim, o adesivo de Super CPVC. Ah, tá. Tá? Não pode O usar o adesivo... outro, correto? Não. O que acontece? Quando você vai fazer uma instalação de água fria, você vai utilizar o adesivo de PVC, que é aquele que a gente mostrou lá no início. Quando você vai fazer uma instalação de água quente, você vai utilizar um adesivo de CPVC. Essa peça é para você transferir de PVC, água fria, para CPVC de água quente. Então, nessa conexão, ela é a única conexão que pode utilizar o adesivo de CPVC nas duas pontas. Fora isso, todo o restante de água fria vai utilizar adesivo PVC e toda a parte de água quente adesivo de CPVC. Ok? Entendido. E o passo a passo de instalação é simples, né? Não precisa lixar, basta limpar a ponta do tubo. Aplica-se ali o adesivo, não precisa aplicar solução preparadora, né? Então, tendo a conexão ao tubo limpo, né, livre de poeira, aplicou adesivo, ponta do tubo e na conexão, fez a junção com o quarto de volta, tá pronto, 24 horas você já pode liberar a pressão com água quente, tá bom? Então, essa é a nossa apresentação. E só para ilustrar, né, para o final, para o cliente de vocês, saibam que das 10 obras mais altas do Brasil, né, dessas obras, se não me falha a memória, 7 delas usam o Amanco, e as 4 que a gente tem na nossa tela estão utilizando o Amanco Super CPVC. Inclusive, o edifício mais alto da América Latina, que chama Yacht House, fica em Balneário Camboriú, é o prédio residencial mais alto da América Latina, e o único material plástico lá que existe a pressão é o Amanco Super CPVC. Pode ser utilizado para água quente e para água fria. Então, é isso. Raíssa? Rogério, Oi? teve uma pergunta aqui do Alex. Ele perguntou se mesmo a peça de transição, se mesmo assim ainda é preciso lixar a conexão de água fria. Não, você vai lixar só a ponta do tubo, tá? De água fria, onde você vai encaixar ela. A conexão, não. Não precisa lixar a conexão. Você vai lixar só a ponta do tubo, que vai encaixar nessa peça, e aí dali para frente segue com o CPVC. Gente, é importante que a gente sempre tenha na nossa consciência de vender essas peças também para o cliente. Então, vendi tubo, vendi conexão de CPVC, tem que vender tubo conexão,
essa peça também é um adaptador de PVC para CPVC. Assim como as luvas de correr, se o seu cliente hoje está te comprando uma luva de correr só, ele está fazendo errado. É legal que você fale com ele, olha, leve 2 luvas de correr. Por consequência, você também compre o dobro de luvas de correr para sua loja, né? É um material que dá um valor agregado muito bom para você. As buchas de redução, a gente tem que ter todas as buchas. Vocês têm que, quando o vendedor da Casa Cardão chegar na loja de vocês, tem que abrir ali o catálogo, ó, eu quero todas as buchas, sabe? Todas as reduções, porque são peças essenciais, né? Pelo menos uma embalagem de cada ali, são peças essenciais para você ter dentro da sua loja, e são emergências que o cliente precisa, e muitas das vezes o cliente chegou pedindo um joelho, como eu falei, um joelho de 50 para 20. Ah, não tem um joelho de 50 para 20. Aí o cliente botou um monte de peça, aí ele deixa de levar tudo aquilo, sei lá, 10, 20, 30 peças, porque você não tem uma, né? Então, para não perder a venda, não, eu não tenho essa peça, você está me pedindo, mas eu tenho uma bucha de redução, você vai encaixar aqui dessa maneira, vai passar adesivo, vai lixar, é o processo de instalação idêntico, e aí você acaba fechando a venda com o cliente e agrega mais valor ali no seu dia a dia do balcão. Ok? Ok, show, Rogério, muito bom, treinamento de A a Z, né? Passou por todos os diferenciais, ótimo. Wellington, vamos ao quiz, ao momento esperado. Hoje nossa premiação é uma parafusadeira, uma mochila e um ferro de passar. Vamos, é um conhecimento básico aí do nosso treinamento. Vocês já são orientados a entrar no Kahoot, correto, gente? E reforçando, né? Que eu falei no começo, né, do nosso treinamento, que amanhã, nossa Black, temos fornecedora Amanco participando, então, uma promoção excelente aí para a gente aproveitar o dia de amanhã, tá bom? Então, você consegue falar, Wellington? Consigo sim. Boa tarde, pessoal. Agora a gente vai dar início ao nosso quiz, né? A gente já fez uma primeira vez na sexta-feira passada. A gente está fazendo novamente. O aplicativo que está aparecendo aí para vocês é o Kahoot, pessoal. Então, a gente orienta o pessoal a baixar o aplicativo Kahoot ou acessar lá no Google mesmo, pesquisando. É bem fácil. Você pode digitar Kahoot, Kahoot, que já vai te direcionar para uma busca. Você pode clicar na primeira pesquisa que aparece ali, que já vai te direcionar para você colocar esse PIN que aparece aí na tela para vocês. Então, o PIN do jogo é 684-2476. Colocou o PIN, vai pedir uma tela para vocês colocarem o nome de vocês. Feito isso, vocês já vão aparecendo aí na tela conforme, né, já estão aparecendo aí. Então, repetindo, é só baixar o aplicativo Kahoot, né, na Play Store ou na loja de aplicativo de vocês, ou acessar no Google mesmo, digitando Kahoot, K-A-H-O-O-T. Vai aparecer a pesquisa, que pode clicar no primeiro, que já vai te direcionar para você colocar esse PIN, que é o código do jogo. Então, é 684-2476. Fez isso, colocou o seu nome, já vai aparecendo igual está aparecendo aí na tela aí. É bem fácil, tá, pessoal? Até coloquei também lá no Instagram, né? Eu fixei lá no comentário, né? Para vocês estarem acessando aí também. Quem não baixou o aplicativo pode acessar pela internet também, só pesquisar. Depois, quem ganhar e se for cliente, por favor, entrar em contato via o direct do Instagram, né? Por uma mensagem, para a gente organizar a entrega do prêmio, tá bom? Isso aí, pessoal.
É só mandar lá o direct quem forem os ganhadores que a gente faz o contato para estar enviando o prêmio. Tá? Vou estar esperando mais um minutinho, já temos 10 participantes. É só baixar o Kahoot ou acessar pelo app. Digitar o PIN que está aparecendo na tela, 684-2476, colocar o nome de vocês e só aguardar para a gente iniciar. Posso começar, Raíssa? Já temos 15 participantes. Eu acredito que podemos sim, né? Vamos começar. Então, pessoal, vou dar início aqui, tá? Boa sorte aos participantes. Vamos lá para a primeira pergunta. De qual diâmetro acima deve usar o adesivo plástico PVC Amanco Wave grandes diâmetros? 40, 50, 60 ou 75 milímetros? Olhem para a foto, hein, pessoal? 30 segundinhos aí para vocês estarem respondendo. A resposta certa é 60 milímetros, tá, pessoal? É o diâmetro que vocês devem usar para usar o adesivo lá de grandes diâmetros. A grande maioria acertou. Vamos para a segunda pergunta. Qual a garantia dos tubos fornecidos pela Amanco Wave? 3 anos, 10 anos, 25 anos ou 50 anos? A garantia dos tubos fornecidos à Amanco Wave. 3 anos, 25 anos, 10 anos ou 50 anos? A resposta certa é 50 anos, pessoal. Quem respondeu aí, respondeu certo. A grande maioria aí, 90%, respondeu certinho. Vamos para a terceira pergunta, hein? Para que servem como prêmio como bucha de latão? Somente para ligação de chuveiros, para transição com outros materiais, ligação e ligação de metais sanitários, somente para conexão com registros metálicos ou para deixar a água fria? A resposta certa é para transição com outros materiais, ligação e ligação de metais sanitários, tá, pessoal? A bucha de latão aí. Próxima pergunta. Qual a diferença entre joelho e curva na linha PVC soldável? O joelho é para uso interno e a curva para uso externo. O joelho apoia mais pressão que a curva, por isso é mais vendido. A curva dá maior fluidez ao sistema de golpes ou não há diferença com duas peças existem apenas por questões comerciais? Qual que é a diferença, pessoal? A resposta certa é a curva da maior fluidez ao sistema de golpes. O pessoal está respondendo certinho. Próxima pergunta. Sobre o Amanco Super CPVC, é verdadeiro dizer que ele deve ser usado somente para instalações de água quente, ele pode ser usado em instalações de água quente e água fria, sendo 25% superior ao padrão de mercado, ele não é compatível com outros, ou sua faixa vermelha atrapalha no processo de instalação? A resposta certa, pessoal, é ele pode ser usado em instalações de água quente e água fria. Tá bom, pessoal? Essa foi uma pegadinha, né?
Lembrando que, Exatamente. eu não sei se o Rogério quer até explicar, né? Porque você pode usar o Super CPVC na água fria também. Sim, pode sim, Raíssa. Ele é um material para água quente e água fria, como eu mostrei no início, então, no início, não, né? No final, né? As obras mais altas do Brasil, elas utilizam a manco Super CPVC para instalação de água fria, né? Então, ele pode ser utilizado não só para água quente, mas para água fria. Então, vamos lá, Podemos. pessoal. O Amanco Super CPVC é o tubo da faixa vermelha, por isso, seu adesivo deve ser o de cor vermelha, suas confeccionadas são vermelhas ou ele pode ficar armazenado em local onde recebe os raios ultravioleta ou é identificado como tubo 25% mais resistentes à pressão e temperatura no mercado. Parabéns aí, a grande maioria respondeu certo. Ele é identificado como tubo 25% mais resistente à pressão e temperatura no mercado. O Rogério falou isso aí no finalzinho aí agora da live, hein, pessoal. Isso aí. E vale lembrar também que o adesivo dele é verde, o frasco é verde e o adesivo é de cor verde. Isso aí. Vamos lá. Existe uma peça que faz uma transição do CPVC para o PVC soldável. É o único trecho onde é aceitável o uso do adesivo a mão Super CPVC. Só é possível porque o sistema soldável se liga com vedação por anel. Essa informação é falsa, não existe compatibilidade. Mesmo sabendo que existe, não há necessidade de uso dessa peça. A resposta certa é o único trecho onde é aceitável o uso do adesivo à mão Super CPVC. O pessoal aí está respondendo aí certinho. Vamos lá. Como os produtos Amanco Wave são fabricados? Com materiais reciclados, na China sem nenhum tipo de acompanhamento de processos de fabricação, com matérias-primas de ótima qualidade e procedência de acordo com as normas vigentes, ou buscando sempre a economia com matérias-primas de procedência duvidosa. A resposta certa é com matérias-primas de ótima qualidade e procedência de acordo com as normas vigentes. Só respondendo certinho aí. Vamos lá para a penúltima pergunta, hein, pessoal? O que mais podemos utilizar para a lubrificação dos anéis para sistema de esgotamento sanitário? Graxa, veda junta de motor, silicone ou somente o uso de massa lubrificante para essa erosão? A resposta certa é somente o uso de massa lubrificante para essa erosão. Só respondendo certinho aí. Vamos para a última pergunta. Lembrando, pessoal, que tem que responder também rápido, você ganha mais pontos, tá? Então, vamos lá para a última pergunta. Qual a temperatura de pico para uma linha de esgoto série simples Amanco Wave? 35 graus, 55, 45 ou 65 graus? Qual a temperatura de pico para uma linha de esgoto série simples Amanco Wave? A resposta certa é 45 graus Celsius. Então, vamos lá para o ranking. Em terceiro lugar, Ben. Em segundo lugar, Denise Silva. E em primeiro lugar, Bruno Oliveira. Parabéns aos ganhadores. E eu peço que os ganhadores mandem um direct no nosso Instagram da Casa Cardão. Igual esse último aqui não está com nome, Tivemos, né? Parabéns. Vai ser um prazer estar conhecendo vocês, tá? Mandem lá no Instagram para a gente estar
tendo conhecimento dos nossos clientes que estão participando. Ficamos muito felizes com a presença de vocês, tá bom? Mais uma vez, né, obrigada. O time que também preparou nossa live, preparou o quiz. Obrigada, Rogério. Obrigada, Soraya. Deixa eu abrir minha câmera aqui para despedir. Obrigada, é um prazer. Foi muito boa a live. A gente sempre sai com conhecimento, recicla, né? Muitas coisas a gente sabe, mas a gente acaba não utilizando tanto. E o quiz também vale super a pena para a gente estar reforçando conhecimento. Então, a gente agradece mais uma vez e esperamos ter outras lives no futuro. Raíssa, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a você também, em nome da Manco Vavem, agradecer todos os seus clientes que tiveram a oportunidade de estar participando da live também, e espero, como você disse, em breve a gente está fazendo alguma outra nova live aí para os clientes e está presenteando eles também pelas participações. Sem dúvida, Soraya, a gente está junto aí, parceria já de muitos anos, e cada vez a gente vai reciclando, inovando. A intenção é sempre estar junto do cliente aí e treinando, tá bom? Obrigada, boa noite para todos, fiquem com Deus. Obrigada, e aproveitem amanhã, hein, que amanhã a gente vai ter desconto em Amanco. Opa, Tchau, tchau, valeu, gente. Tchau, obrigada. Tchau.